Olá, queridos amigos, muita paz a todos. Nós estamos começando mais um Evangelho no Lar pelo canal Prozebem TV. Desejo a todos muita paz, muita harmonia, que esse momento de reflexão sobre o Mestre Jesus, ele nos auxilie a trazê-lo cada vez mais presente nos nossos pensamentos, nos nossos corações, e que dessa forma ele permaneça sempre conosco. Vamos iniciar com a nossa prece, fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição confortável para nossa melhor concentração, colocando na nossa tela mental a imagem amiga, meiga do nosso mestre, nos dirigindo a ele nesse momento. Amigo Jesus, nós agradecemos por estarmos aqui hoje, mais uma vez, para refletir sobre as suas palavras, para ganhar um melhor entendimento sobre a nossa vida. Que esse momento de reflexão seja útil, amigo Jesus, para que nós possamos levar para a prática, para que nós possamos continuar trabalhando pelo nosso crescimento, pelo nosso aprimoramento moral, e que dessa forma estejamos cada vez mais próximos de Ti. É isso que nós mais desejamos. Então, que a Sua presença se faça constante no nosso lar, no nosso coração, no nosso local de trabalho, que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar e auxiliar nos momentos de dificuldade, nos inspirando quanto à melhor atitude, que a espiritualidade amiga possa também nos auxiliar para que nós não façamos mal às outras pessoas, não criemos para nós nem para os outros situações complicadas, difíceis, que vão comprometer o nosso processo evolutivo. Fica conosco, amigo Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá então, meus amigos. Hoje o nosso evangelho vai ser sobre um trechinho que é a parábola do rico insensato. Essa é uma parábola que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. É mais uma parábola contada por Jesus, e ela reflete justamente sobre a insensatez que todos nós cometemos. Não adianta dizer que são os outros, porque muitas vezes nós cometemos, e é por isso que é importante que venha a reflexão, para que a gente se analise em todos os momentos da nossa vida. A insensatez de valorizar demais os bens materiais, deixando de lado muitas vezes a nossa evolução espiritual e esquecendo que os bens materiais, eles nos são dados por empréstimo justamente para que a gente faça a nossa caminhada espiritual nessa passagem curta aqui na Terra, que é a nossa reencarnação. Eventualmente, todos esses bens vão ser retirados de nós, a gente só vai guardar aquilo que nos pertence. Se até o nosso corpo vai ser retirado de nós, quer dizer que até o corpo é um empréstimo, para que a gente viva essa experiência aqui, agora, cresça e aprenda e evolua cada vez mais. Como é que é essa passagem? Então, Lucas conta que Jesus estava com a multidão e aí chega um rapaz que estava ali na galera e fala para ele: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. E aí eu fico pensando assim, já pensou, gente? Jesus passou um tempão, né, se adensando o seu perispírito para conseguir reencarnar aqui na Terra, para trazer a sua mensagem de paz, a sua mensagem de amor, aquela mensagem assim que ia dar um up na nossa evolução. Aí chega uma criatura e fala para ele assim: oi, fala para o meu irmão repartir a herança dele aqui comigo. Parece, sabe o quê? Aquele irmão mais velho que foi colocado para tomar conta das criancinhas, né?
o nosso Pai, nosso Criador, falou, ó Jesus, você toma conta dessa galera aí da terra. Aí Jesus fala assim, ó, deixa eu chegar mais perto aqui, eu vou encarnar entre eles para poder levar as lições, né, de uma maneira mais próxima. E aí aquelas criancinhas pequenas assim, que o irmão mais velho quer ensinar alguma coisa já mais avançada, mas as criancinhas ficam discutindo por causa de picuinha. É bem assim, né? Então, chega esse rapaz da multidão e fala, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O que Jesus vai responder? Ele fala assim, ó, homem, quem foi que me pôs a mim por juiz ou repartidor de vós? Quer dizer, eu não estou aqui para estar repartindo bens, não. Eu não estou aqui para estar ajuizando coisa futrica, né, materiais. Não, a minha função aqui é outra. E aí ele chega junto, né? Ele fala mesmo: acautelai-vos, guardai-vos da avareza. Então, o cara que queria que o irmão repartisse ainda tomou um pito, né? Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância que ela possui. E, gente, quantas vezes nós julgamos a qualidade de vida de alguém pelo que ela possui? Essa semana mesmo estava conversando com uma colega do Prozebem mesmo, falando sobre qual que é o sentido verdadeiro da frase aproveitar a vida. Será que é simplesmente passar pela vida sem fazer nada, só usufruindo dos bens materiais? Ou é aproveitar essa oportunidade para aprender, crescer através do trabalho e do auxílio ao próximo? Quem será que verdadeiramente aproveita a vida? Essa foi a reflexão que a gente estava fazendo. Então, acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste na abundância que ela possui. Não na abundância de bens materiais, e sim na abundância espiritual. Aqui Jesus está falando, ó, a vida de uma pessoa a gente não mede pela quantidade de dinheiro que ela tem, pela marca do carro que ela tem, pelo tamanho da casa dela, se é perto da praia, se é longe da praia. Não é assim que a gente avalia a qualidade de vida da pessoa, qual é o bairro que ela mora. Não, aliás, aqui na Terra a gente nem teria como avaliar, porque nós somos espíritos ainda incapazes de fazer uma avaliação de qualidade de vida de quem quer que seja. Nós, muitas vezes, nos iludimos e medimos pela quantidade de bens das pessoas, ou então medimos por uma atitude da pessoa. Tão incapazes que somos de avaliar, por isso é que ele nos recomenda que a gente não fique julgando, vamos olhar para nós, vamos analisar a gente no dia a dia, porque às vezes também a gente rotula uma pessoa por uma atitude que ela tomou. E aí aquela pessoa, obviamente, ela está no processo evolutivo, ela pode ter errado agora, mais para frente ela vai acertar, mais adiante ela vai errar de novo. Então, se a gente começar a rotular as pessoas porque presenciou uma atitude, ou mesmo um conjunto de atitudes, porque a pessoa pode melhorar depois, a gente corre o risco de se equivocar, de avaliar erroneamente a vida que aquela pessoa está levando. Por isso, gente, é melhor a gente concentrar no nosso aqui, né? Hoje em dia, olhar para nós. Hoje em dia eu estou melhor do que o que eu era há 1 ano, há 2 anos atrás. É esse o tipo de avaliação que a gente deve fazer. E não a abundância ou a carência de bens materiais que a pessoa tenha. E aí vem a parábola, porque depois de chamar a atenção do rapaz, né? E aqui a gente fala chamar a atenção, passar um pito, mas vamos lembrar aqui que Jesus fazia tudo isso com muita doçura. Ele falava o que ele tinha que falar, era sim, sim, não, não, mas com muita doçura, com muita amorosidade. Não é que nem a gente que sai dando bronca, esculachando as pessoas, não. Ele falava com amor, com amorosidade e também com muito vigor, se fosse necessário. Espírito puro, né, gente? É outro nível. Então, ele vai contar a parábola. E a parábola é a seguinte, ó. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância e arrazoava ele de si para consigo, dizendo, o que eu vou fazer? Que farei? Então, ele estava
num momento de muita abundância e pensando assim, e agora, o que eu faço com tudo isso, todos esses bens? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, tudo que eu tenho. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens e vai dar para muitos anos. Então descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse, louco. Na parábola, Deus chegou para o cara e falou, você é louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Então, de que adianta a gente estar acumulando se a gente, na verdade, está aqui somente de passagem? É isso que ele está dizendo. Assim é aquele que para si ajunta os tesouros, mas não é rico para com Deus. E essa última frase, ela é essencial, gente. Assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Quer dizer que a pessoa que ajunta tesouros, mas ao mesmo tempo é rica para com Deus, vai estar numa situação diferente. Como é importante a gente prestar atenção em todas as palavras, porque em nenhuma parábola, em nenhuma passagem, em nenhum evangelho, as palavras são ditas a esmo. Não tem palavra inútil ali, não tem informação desperdiçada. Então, essa parábola, né, do rico insensato, ela traz a questão justamente de como a gente lida com a nossa vida. Porque esse homem, veja bem, ele ajuntou muitas coisas, mas ele trabalhou para juntar essas coisas. Não está dizendo que é a parábola do ladrão insensato, gente. Ele trabalhou para conquistar. E aí, a gente poderia fazer uma pergunta clássica, que é a seguinte: olha, será que está errado eu trabalhar para juntar bens e depois me aposentar e aproveitar a minha aposentadoria? Será que é isso que Jesus está falando aí? Está falando, olha, é melhor você não juntar nada, que é para quando você se aposentar, você não ter nada, e aí vai estar ali na dependência de outras pessoas. Será que é isso que Jesus está falando, gente? Ou será que, do nosso ponto de vista, é justo mesmo que a gente trabalhe, receba uma aposentadoria, viva com dignidade a nossa velhice, tenha uma tranquilidade relativa? Kardec foi perguntar isso lá no Livro dos Espíritos. Eu acho que ele leu essa parábola do rico insensato e falou assim: gente, e agora? Diante da lei do trabalho, será que está certo, né, a pessoa trabalhar para fazer o seu pezinho de meia e depois se aposentar? Está lá na questão 685 do Livro dos Espíritos. Kardec vai perguntar se tem o homem o direito de repousar na velhice. Ou seja, a aposentadoria rola ou não rola? E os espíritos responderam o quê? Sim, pois que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. A nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Então, a questão não é a pessoa trabalhar, se aposentar e naquele momento em que as forças já estão declinando, ela também ir declinando o seu ritmo. E começar a trabalhar sempre de acordo com as suas forças. Então, desse ponto de vista, não é justo a gente pegar aquela pessoa idosa que já está, assim, né, mais fraquinha, às vezes um pouquinho adoentada, não aguenta tanto, não sobe uma escada tão bem quanto subia aos 20 anos e obrigar aquela pessoa a continuar trabalhando como se tivesse o vigor dos 20 anos. Porém, olha, de acordo com as nossas forças, também não é certo aquela pessoa falar assim, não, olha, eu tenho 50 anos, mas eu já vou dar um jeitinho aqui, não vou fazer mais nada, não. Ou eu tenho 60 anos, 70 anos, ainda estou podendo. Gente, eu não estou falando de aposentadoria do trabalho do INSS, não. A pessoa pode muito bem se aposentar pelo seu trabalho e continuar, por exemplo, fazendo um trabalho beneficente,
como a gente vê muitas pessoas fazendo, né? Essa semana mesmo, ó, a gente está fazendo prece para o seu Círio, que está um pouco adoentado, ele é uma pessoa, olha, que super trabalha no Prozebem, já é aposentado há muito tempo, mas está aí na labuta. Então, de acordo, cada um de acordo com as suas forças. Não precisa carregar o peso de um trabalho excessivo, mas também não deve se encostar na ociosidade. É importante que a gente tente ser útil. Pode reparar que aquelas pessoas que ficam se planejando, falam assim, quando eu aposentar não vou fazer mais nada, não vou fazer mais nada, não vou fazer mais nada. Quando se aposenta, não tem mais nada para fazer, aquela pessoa ela vai perdendo a vontade de viver, inclusive. Por quê? Porque não tem nada para fazer. Não ter nada para fazer, do Emmanuel costuma falar, não é viver. Viver é a gente trabalhar, ser útil. Não estou falando do trabalho remunerado necessariamente, mas é importante a gente estar ativo, né? Bem nesse sentido da questão de Kardec, falando sobre o repouso na velhice, também em uma das cartas de Paulo a Timóteo, ele vai falar que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, tudo isso, gente, é valorizando o trabalho. Porque também o trabalho, ele é uma das leis de Deus. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o trabalho é colocado como uma necessidade para o nosso progresso moral e intelectual. Sem o trabalho, a gente ia ficar sempre o quê? Naquele estágio de desenvolvimento lá atrás, na infância da nossa evolução em relação à inteligência, porque é através do trabalho que a gente consegue avanços para a sociedade. E alguém poderia falar que nada, eu trabalho no escritório, não consigo avanço nenhum. Gente, eu estou falando do ponto de vista coletivo. E coletivamente, por mais simples, por mais humilde que seja o nosso trabalho, a gente contribui para que a engrenagem da sociedade se movimente. Então, pode ser que a gente não está lá desenvolvendo um software, um hardware de última geração e etc., mas aquela pessoa que está fazendo esse papel, ele precisa de todos os outros serviços da sociedade, né? De repente está lá trabalhando e ele precisa comer, alguém tem que ter plantado, alguém tem que ter colhido, alguém tem que ter moído o grão, feito o pão, para ele poder se alimentar. Então, a sociedade como um todo trabalhando é que vai trazer esse avanço, esse progresso. Cada pessoa tem a sua importância dentro desse mecanismo. E aí, a gente vai refletir que, então, as palavras de Jesus, lá na parábola do rico e sensato, não é que a gente não deve procurar conquistar um bom emprego, não deve almejar uma carreira de sucesso, não é isso que Jesus está falando. Pelo contrário, nós temos até obrigação de fazer isso enquanto a gente está aqui na Terra, porque a gente vai estar colaborando com a evolução do planeta como um todo, da humanidade como um todo. Somente que ele fala que essas coisas não devem ser superiores aos planos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de lado a nossa evolução espiritual por conta de coisas materiais. Muitas vezes a gente vai abandonando o trabalho de estudo, né? Vai abandonando um trabalho beneficente que a gente faz, vai abandonando um trabalho voluntário em favor de outras pessoas. Por quê? Ah, não, porque agora o meu emprego exige mais, eu ganhei uma promoção e eu vou ter que trabalhar mais horas. Muitas vezes a gente vai abandonando o convívio com os nossos familiares. Isso também é trabalho, o convívio com os nossos familiares é um trabalho de reatar laços afetivos. Quem tem filho é um trabalho de formação daquele espírito que está ali naquela criança em desenvolvimento, é um compromisso que a gente assume e muitas vezes a gente deixa de lado. Por quê? Ah, não, porque agora eu tenho que correr aqui para ganhar essa promoção e tal, e vou fazer um terceiro curso universitário, não tenho tempo, mas eu faço de sábado à noite, faço de domingo, e todos os outros aspectos da nossa vida vão se perdendo. Por quê?
É que nem o rico insensato, valorizando demais a parte material. Então, cada um que sabe de si, cada um que se avalie, mas é importantíssimo a gente ter esse equilíbrio entre as coisas. Se a gente supervalorizar um lado, certamente o outro lado vai estar perdendo. Porque também, gente, às vezes a gente fala assim, não, porque agora a minha evolução espiritual em primeiro lugar, vou assistir palestra no Prozebem todo dia, vou tomar passe todo dia, e quando a gente vai ver, estamos fugindo dos problemas lá na nossa casa, no nosso lar. Então, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. É importante haver esse equilíbrio. Até porque quando Jesus vai falar para a gente assim, que a gente não esteja apreensivo pela nossa vida, ele fala, né? Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo seu corpo, sobre o que vestireis. E aí a gente fica falando assim, nossa, Jesus está falando o quê? Que é para eu largar de mão, né? Então não vou fazer compra no supermercado, porque, né, você faz compra para cozinhar no dia seguinte, não vou fazer mais não vou mais trabalhar para ganhar o salário, para pagar as contas, né, então, não é por aí, a gente vai continuar tendo conta para pagar, né, não quer dizer que vai abandonar tudo, só tem que esses problemas, eles não podem estar nos dominar de tal forma que a gente esqueça as outras coisas. Então, é uma questão de conciliar os ensinamentos de Jesus com a realidade do nosso dia a dia, até porque é nessa realidade que nós vamos colocar em prática esses ensinamentos. Não é na hora que está na casa espírita, então aqui eu vou colocar em prática os ensinamentos de Jesus, aí chega em casa, esquece tudo. Chega no trabalho, muito menos, né? A gente muitas vezes se deixa levar por aquele ritmo do trabalho competitivo, quando vê já está alimentando pensamentos ruins, quando vê já está se estressando com todo mundo. Então, gente, muito válido, muitas vezes a gente vai para o trabalho, chega lá, sabe que vai encontrar uma situação difícil, faz uma prece. Sabe que vai para uma reunião e vai ter problemas difíceis de enfrentar, pede a Deus para que inspire, para que a gente consiga ser útil para aquele grupo que está ali no trabalho, que a gente consiga, às vezes, nem que seja conseguir ser útil fazendo silêncio, para não criar situações ainda mais embaraçosas. Quando a gente começa a fazer isso, nós percebemos que nós vamos estar mais vigilantes em relação à nossa atitude. Estando mais vigilantes, a gente se encrenca bem menos na nossa vida. Quando a gente vê, estamos conquistando aquela paz que o Cristo nos fala. No capítulo 46 do livro Ceifa de Luz, Emmanuel vai trazer também alguns comentários, onde ele vai falar um pouco mais explicitamente sobre o egoísmo. O egoísmo que às vezes a gente tende a achar que os nossos problemas são os mais importantes do mundo, as nossas conquistas são as mais importantes do mundo, nós estamos em primeiro lugar, né, e que não dá para ceder, fala assim, não, eu tenho que fazer as minhas conquistas aqui no mundo, e muitas vezes esquecemos o trabalho em favor dos outros. Às vezes até dentro da família, gente, os irmãos... Agora, hoje em dia tem uma frase, né, que está muito na moda aí, que fala, eles que lutem, né, eles que lutem. Então, isso é uma expressão do egoísmo. Está muito na moda, no Instagram a gente vê muitas essas frases, né? E é uma expressão do egoísmo, porque é assim, ó, eu vou conquistar o meu aqui, o pessoal que lute, né, que corra atrás. Muitas vezes, sem perceber que cada pessoa está envolvida nos seus próprios problemas. Então, muitas vezes, dentro de uma família, nós vemos os irmãos vão crescendo, vão fazendo suas escolhas e tal, e quando chega lá na fase adulta, eles estão diferentes. É em função das suas escolhas? É.
mas é em função também de todo um histórico que traz das nossas experiências passadas em outras encarnações. Então, cada um tem um conjunto de experiências para vivenciar, e é muito importante que na hora em que a gente esteja vivenciando essas experiências, a família se colabore, ajude mutuamente. Não deixar eles que lute, né? A gente tentar colaborar com os outros. E Emmanuel vai dizer justamente que quando a gente não busca essa cooperação, essa colaboração, nós estamos nos entregando ao egoísmo. Só que, muitas vezes, né, a gente olha para... Às vezes a gente ouve isso e fala assim, fulano na minha família, aquele ali é egoísta. E aí já começa, né? Junta os outros irmãos para falar de fulano, que ele é egoísta, ou de um primo, ou de um tio, ou de um cunhado, né? O cunhado geralmente é alvo das críticas. Que é egoísta, que não liga para ninguém, que é sectário, que só quer as coisas dele e tal. Olha o que Emmanuel vai falar sobre o egoísmo. Ele diz, que as pessoas egoístas são aquelas que mais carecem de tracinhos. A gente completaria com sofrimento, né? Ganhar uma lição para largar a mão de ser egoísta e etc. Olha, Emmanuel, ele vai falar, as pessoas egoístas são aquelas que mais carecem de piedade, com direito a ser internado com urgência em nosso pronto-socorro da oração. Então, Emmanuel está propondo aqui, gente, vamos fazer uma prece sobre aquela pessoa, para aquela pessoa, vamos enviar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores vibrações para aquela pessoa que ainda é egoísta, que ainda se entrega aos bens materiais, esquecendo dos bens espirituais, que ainda está buscando aumentar os seus celeiros para juntar os seus bens sem pensar que poderia estar distribuindo, compartilhando com outras pessoas, sem se lembrar que as riquezas da terra são dons de Deus, muitas vezes distribuídos de maneira desigual, justamente para que a gente tenha a oportunidade de compartilhar. Quem tem um pouco mais, entregar para quem tem um pouco menos, e às vezes nem é só bens materiais. Às vezes é assim, quem tem um pouco mais de saúde, cuida daquele que tem um pouco menos. Quem tem um pouco mais de conhecimento, lembra de doar o seu conhecimento para aquele que ainda não conquistou essas riquezas, né? Quem tem um pouco mais de bens materiais que possa, sim, redistribuir agora, com carinho, né? Sem humilhar, porque aí, muitas vezes, a gente vai compartilhar com alguém e vai já com esse... parecendo que a gente está fazendo um enorme favor. Não é assim. É só a gente olhar a criança, né? Criança, às vezes, ganha um doce e espontaneamente divide aquele doce, ganha um brinquedo e espontaneamente divide. Nem todas, né? Mas tem criança que divide sim. Então, a hora que a criança divide, ela não está com o pensamento de, me agradeça aqui. Não, ela divide espontaneamente. Se dali a pouco aquele que recebeu um pedaço não dividir, também fica por isso mesmo. Né? Então, que a gente possa, nesse sentido, ter essa pureza de coração. Deus quer que, através de nós, muitas vidas sejam amparadas, que nós tenhamos uma vida abençoada aqui. Deus não quer sofrimento para ninguém. Ele quer que a gente tenha uma vida abençoada. Agora, principalmente, que a gente tenha uma vida plena com Ele, com o nosso Criador. Não adianta ganhar tudo aqui se a nossa alma não estiver firme nos nossos objetivos maiores, que são as nossas conquistas espirituais. Melhor seria que a gente, se for para a gente acumular bens materiais e se destruir do ponto de vista espiritual, é melhor que a gente não tenha as oportunidades. É melhor que a gente não consiga, para não se complicar. E é o que muitas vezes acaba acontecendo, nem sempre, é claro, cada ser humano é uma história, cada ser humano é uma situação diferente, a gente nunca deve fazer esse julgamento. Mas, para nós,
a gente deve pedir, inclusive, para que seja inspirado para não prejudicar as outras pessoas e que os dons da vida venham na medida em que a gente saiba usá-los. Porque é sempre melhor a gente acumular os tesouros, não aqui, mas no reino de Deus. Tesouros espirituais, que nas palavras de Jesus, nem a traça, nem a ferrugem são capazes de destruir. Então, essa é a proposta dessa parábola, né, do rico insensato, que nós não sejamos escravos do materialismo. A vida está aí com os bens materiais para que sejam usados em nosso favor, em favor das outras pessoas. Vamos trabalhar assim, principalmente para a gente aprender a ser útil sempre, para a gente evoluir intelectualmente, moralmente. Agora, saber também reconhecer o limite entre o necessário e o supérfluo. Olhar para as outras pessoas, entendendo que elas também têm necessidades, e muitas vezes Deus nos escolheu para suprir aquela necessidade. Finalmente, sejamos ricos em Jesus. Todos os seres, todas as tarefas, todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Cada um de nós é infinitamente rico de oportunidades de trabalhar, servir, aprender e aperfeiçoar. É isso que nos fala um poema, que eu vou ler agora, e assim finalizar o nosso evangelho de hoje, vai ser a nossa prece final, já de antemão, desejando que cada um de nós reflita muito bem, cada um tem as suas particularidades, cada um vai encaixar as lições de Emmanuel e também do evangelista Lucas na sua vida, de acordo com o que está acontecendo no momento. Para finalizar, o poema Todos Ricos, de Maria Dolores, do livro Coração e Vida. Não digas, alma irmã, que nada tens, ante a dificuldade em que te recriminas. Na grandeza do mundo em que Deus nos resguarda, olha o valor das coisas pequeninas. Reflete na semente diminuta, na terra áspera e seca que se enfresta. Apesar do deserto que a rodeia, pode ser o princípio da floresta. Pensa na gota medicamentosa, na convulsiva dor de impacto violento. Simples gota, lembrando pétala de orvalho, suprimindo o poder do sofrimento. Fita mansão moderna alçada ao brilho da terra enobrecida e renovada, quando é pobre de força e segurança, sem a presença humilde da tomada. Se um dia atravessaste a noite espessa, tateando sem rumo dentro dela, conheces quanto aflige a escuridão e quanto vale a chama de uma vela. Não diga, alma irmã, que te sentes inútil. Não existem no amor donativos plebeus. Tens contigo a riqueza da esperança, o sorriso da paz e a proteção de Deus. E assim, meus amigos, nós finalizamos esse Evangelho no Lar, desejando muita paz, que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de nós. Que assim seja.